Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Feche seus olhos. Amém. Pai, te rendemos graças, Deus. Te agradecemos porque o Senhor é bom em todo o tempo. Obrigada pelo teu cuidado, pelo teu favor. Obrigada, Senhor, porque esse é o dia que o Senhor fez para que pudéssemos regozijar na tua presença, desfrutar da tua bondade, da tua fidelidade, Pai. Obrigada, Senhor, porque bondade e misericórdia certamente nos acompanham todos os dias das nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor, porque esse é o dia, Pai. Esse é o dia que o Senhor fez, Pai. E vamos testemunhar grandes milagres, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, irmãos. Vamos dar início, então, à palavra, algo que está no meu coração. A Marina colocou ali, vai colocar ali, vai chegar. E eu quero falar sobre algo, uma atitude de confiança em Deus, algo que está no meu coração a respeito disso. E eu creio, irmãos, que é uma expectativa que está no coração de Deus acerca das nossas vidas. Eu sei que Deus gera expectativas nos seus filhos, assim como nós, como pais naturais, nós temos expectativas dos nossos filhos, assim também Deus tem expectativa em nós, em ações, em atitudes, em comportamento. E sabe, eu sei que Deus tem uma expectativa muito grande em cada um de nós. E eu gostaria de falar sobre isso, sobre atitude de confiança. Porque eu penso naturalmente como seria um pai sabendo que um filho não tem confiança nele. Como será que esse pai se sentiria? E quando eu penso acerca de Deus, como será que Deus se sente quando ele olha para nós e vê pessoas que não conseguem confiar nele? E algo que o Senhor tem falado, irmãos, no meu coração é acerca disso, de confiar nele. E eu quero falar um pouco sobre dos princípios de confiança, uma das ações de confiança que está relacionada à alegria. É o mesmo espírito, Renata. E eu quero falar um pouco sobre isso. Talvez as pessoas olhem, mas ela não é tão carismática, ela não é tão risonha, mas eu estou falando da alegria que vem de dentro. Eu não estou falando de uma personalidade. Eu não estou falando de uma felicidade. Porque a felicidade está condicionada à alma. A Virgínia me deu um presente que me trouxe uma felicidade. Isso é da alma. E eu não estou falando sobre isso, eu estou falando de uma alegria que vem independente da situação, independente das circunstâncias, independente do que eu estou vendo. Então, eu não estou falando de uma pessoa carismática ou que talvez você olhe e fique rindo o tempo todo, porque a minha personalidade não é essa. Mas isso não impede que eu seja uma pessoa alegre no Senhor. Amém? Eu quero falar sobre isso, que está lá em Tiago, não precisa abrir, capítulo 1, versículo 2 ao 4, que diz assim: meus irmãos, tende motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Aleluia. Eu não sei quanto a vocês, mas quando eu vejo esse versículo, talvez assim assuste muitas pessoas, né? Ter alegria ao passardes por tribulação. Sabe, o que o apóstolo Paulo, o que o livro de Tiago está falando, ele está falando assim, ó, tende alegria. Não é pela situação, não é por causa das circunstâncias, mas é você continuar na sua posição de alegre, independente das tribulações, independente da situação que está diante de vocês. E sabe, irmãos, eu sei, a Bíblia é muito clara que o mundo jaz no maligno. E a gente tem visto, de fato, o diabo não brincando de ser diabo. Nunca foi tão evidente as obras do diabo no nosso dia a dia. Nunca foi tão perceptível as atitudes que ele tem tido na nossa volta. E sabe o que todo o tempo a palavra está sinalizando? Não mude quem você é por causa daquilo que está acontecendo. Não mude aquilo que você foi chamado para ser por causa das atitudes que o diabo tem levantado, das ações que ele tem colocado na sua frente. Irmãos, porque cada um de nós vivemos desafios diferentes.
Mas nenhum de nós está isento a passar por dificuldades. Mas isso não pode minar quem nós somos nele. E viver uma vida de alegria, nada mais é, Deus, independente do que eu estou vendo, independente das impossibilidades, independente dos desafios, eu confio em Ti. É isso que Deus está nos chamando para viver, esse nível de confiança, irmãos. Sabe, eu quero que você tenha esse entendimento do que é uma alegria. Porque as pessoas, elas confundem o que é alegria com felicidade. E a gente vai ver isso a todo momento, um dos maiores comediantes deprimido. Aquele ator Jim Carrey, passando por uma depressão. E era um cara que naturalmente se olhava para um cara risonho. A gente vê aquele comediante, Eduardo, esqueci o nome. Eduardo, que fazia o Pânico. Ele era extremamente engraçado, ele colocava a roupa de Fred Mercury prateado. E ele fazia todo mundo rir, era um cara risonho. Quem olhava para ele jamais ia imaginar que aquele homem estava vivendo uma depressão. Então eu não estou falando de sorrisos falsos. Eu não estou falando de algo externo, eu estou falando de algo que vem por dentro. É isso que Deus tem chamado pessoas para viver. Essa confiança, esse nível de relacionamento que Deus quer que nós tenhamos nele. Confiança, eu estou vendo, nada está favorável, nada está contribuindo, nada está sendo favorável à minha vida, mas eu continuo confiando em Deus. Eu continuo crendo em quem Ele é. Sabe, irmãos, porque o Satanás vai sempre planejar para o mal das nossas vidas, sempre. É a essência dele, é o caráter dele, está relacionado em quem ele é. Ele vai estar sempre tramando e tendo atitudes para o mal das nossas vidas. Sempre. Não se iluda, irmãos. Ele é o diabo e ele vai continuar sendo até o final desse século. É a essência de quem ele é. Sabe, assim como o diabo ele não muda quem ele é, também eu e você não podemos mudar quem nós somos. Precisamos aprender a ser resistência. Precisamos mostrar para ele que independente do que ele faz, nós não arredamos o pé e ficamos firmes. O diabo precisa ver em nós uma resistência jamais vivida. Como nunca existiu uma igreja resistente. Uma igreja que celebra, uma igreja que continua firme, uma igreja que se regozija, uma igreja que está plenamente alegre em estar congregando. Sabe, irmãos, porque uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no grande eu sou. É o grande Deus que jamais caiu do seu trono, que jamais mudou, jamais vai mudar e jamais falhará. A gente vê, o Renato estava falando sobre a Copa do Mundo e a gente vê pessoas se reunindo. Hoje eu saí do trabalho 3 horas, eu custei a chegar porque a cidade parou em função de assistir aquele jogo. Gerando expectativas em homens comuns. Pessoas gerando expectativa que Neymar ia fazer algo extraordinário. E hoje a gente teve a prova de que hoje foi um jogador que se destacou muito mais que Neymar. Mas as pessoas estavam com os olhos atentos e expectativas voltadas num homem que falhou. Que naturalmente não correspondeu às expectativas. Mas eu estou falando de alguém aqui que nós devemos ter expectativa que jamais vai nos frustrar. Alguém que deve ter a nossa atenção. Alguém que é digno da nossa inteira confiança. Irmãos, porque falar que confia em Deus quando está tudo muito bem é muito fácil. E sabe, Deus não tem nos chamado para viver a confiança quando está tudo muito bem. Ele quer ver o nosso nível de confiança quando realmente as situações não estão nada favoráveis. É nesse momento que nós evidenciamos se nós confiamos nele ou não. E eu sei que é desafiador. Quando eu começo a querer chorar, Tarcísio olha para mim, faz haha. Dá vontade de bater nele na hora. Mas sabe, irmãos, isso é uma atitude. Mesmo que a alma esteja gemendo, mesmo que a alma esteja gritando, mesmo que a lágrima caia, você precisa expressar que você confia em Deus.
Precisamos elevar a nossa maturidade ao ponto de, mesmo que tudo caia, a palavra de Deus permanece de pé e eu continuo confiando nele. Aleluia! E sabe, irmãos, eu tenho isso muito no meu coração, porque eu sei, irmãos, que desafios têm se levantado. A gente tem visto pessoas se abalando por coisas que têm se levantado, mas nós não podemos ser desses, que se abalam por causa das coisas. A Bíblia mesmo fala, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aqueles que confiam são aqueles que permanecem. Se você quer continuar firme, permanecer, você precisa confiar, irmãos. E a confiança está relacionada a se alegrar, independente de. Aleluia! A alegria, irmãos, vai sempre nos dar paciência e resistência. Ela nos ajuda a permanecer firme em uma posição. E sabe, Deus opera, Ele age num ambiente de alegria. Sempre vai operar num ambiente de alegria. Às vezes a gente acha que chorando, reclamando, tentando expressar aquilo que está doendo, vai fazer com que Deus se mova. Mas é muito pelo contrário. O ambiente onde Deus vai se mover vai ser um ambiente de alegria. Deus sabe o que a gente está passando. Deus sabe as situações que estão acontecendo. Ele sabe. Mas quando nós nos alegramos, nós damos liberdade para Ele agir nas nossas vidas. Aleluia! Aleluia! É por isso que a Bíblia fala, tende motivo de toda alegria. Esteja alegre, mesmo que nada esteja favorável. Mesmo que a tribulação esteja diante de você. Mesmo que o dia mal tenha se levantado. Fique alegre. Aleluia. Irmãos, e mais uma vez eu falar, alegria não é felicidade. A felicidade está relacionada com as nossas emoções. E as nossas emoções estão condicionadas às situações externas. Mas a alegria não, é independente de. A alegria é um fruto do Espírito. É trazer algo de dentro para se externar. Aleluia. Embora eles sejam muito semelhantes, eles não são a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E é por isso que a gente precisa tanto do Espírito Santo, irmãos, porque ele sonda e conhece os nossos corações. Ele conhece o nosso irmão, ele conhece o nosso próximo. Porque é muito fácil a gente ver pessoas... não, a Virgínia está rindo. Ela está alegre, mas só sabe, Deus sabe o que está passando dentro dela. Só Deus sabe. É por isso que a gente não pode ser enganado por coisas externas. Não, a Virgínia não precisa de um abraço, não, ela está sorrindo. Não, Tarcísio é mais na dele, é mais fechado. Não, então é capaz dele estar precisando. Às vezes a gente está sendo tão natural. E isso evidencia como nós estamos sendo, irmãos, carnais, pessoas naturais. Porque a gente está sendo guiado por aquilo que nós estamos vendo. E nós não estamos sendo guiados por aquilo que o Espírito nos direciona a fazer. Nem todas as pessoas que estão rindo de fato, elas estão com o fruto do Espírito em evidência na vida dela. Por isso que é tão ruim a gente julgar às vezes as pessoas. Ou condicionar ou rotular pessoas por aquilo que nós vemos. Porque a própria Bíblia diz, nós não vivemos por aquilo que nós vemos. Nós vivemos por aquilo que nós cremos. Aleluia. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. E eu estou enfatizando muito isso porque nós realmente vamos ser tendenciosos a tomar partido. Ou colocar, não, fulano está rindo mais, então ele é mais espiritual. Não, fulano está assim, então não, então está tudo bem. Não é, irmãos. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Sermos guiados pelo Espírito Santo. Sermos direcionados por Ele, sermos dependentes dEle. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente vai estudar sobre justiça de Deus no Rema, a gente vai ver sobre a questão da substituição e da identificação. E a gente vai ver que isso é uma via de mão dupla. A gente vai ver que Jesus se identificou conosco e nos substituiu para que hoje nós nos identificarmos com Ele, para que pudéssemos substituir Ele aqui também na terra. Ele nos substituiu lá, para que hoje nós pudéssemos estar substituindo Ele aqui.
Então não adianta a gente falar que está substituindo Cristo aqui se nós estamos aquém daquilo que as pessoas estão passando. Se nós simplesmente rotulamos pessoas e julgamos por aquilo que nós estamos vendo. Nós não estamos substituindo Jesus. É por isso que a gente precisa estar sensíveis ao Espírito. Estarmos direcionados por Ele. Sabe, irmãos, porque nesse ambiente é muito importante nós vivermos como igreja. Nesse ambiente a gente precisa aprender a estender a mão para o outro. Aquele que está firme, ajude seu irmão. Aquele que está bem, ajude aquele que não está. É por isso que eu estou falando de alegria, irmãos, porque tem pessoas que estão passando por situações que ela não consegue viver isso. Mas a alegria é algo contagiante. A alegria que vem do Espírito, ela pega num, ela passa para o outro, e ela inclui o outro. E quando vai ver, aquele ambiente, aquela atmosfera mudou a vida de pessoas. É por isso que é tão importante o congregar. É por isso que é tão importante trazer a atmosfera do céu aqui para a terra. É por isso que a gente precisa avivar a atmosfera da alegria no ambiente da igreja, das nossas vidas. Porque é no ambiente de alegria que Deus se move, que Deus age. E às vezes a gente quer que os milagres aconteçam, irmãos, mas sem esse ambiente, sem essa atmosfera, as coisas não vão fluir. Aleluia. E sabe, irmãos, quando nada estiver favorável, eu quero te lembrar de um versículo, não precisa abrir, mas que está lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 17, que diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, eu exulto o Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Essa confiança, irmãos, que precisamos ter nele. Eu me alegro independente, ainda que falte, ainda que não esteja como eu queira, ainda que não esteja provido como eu desejo, ainda que não tenha se manifestado, eu me alegro no meu Deus. Eu exulto o Deus da minha salvação. E é nesse ambiente que Deus se move, irmãos. E talvez você veja pessoas à sua volta que não conseguem confiar nele a esse ponto. Mas eu e você somos substitutos de Cristo aqui na terra. Aleluia. E é tempo da gente influenciar pessoas. É tempo da gente influenciar pessoas que estão próximas de nós a viver essa atmosfera de alegria. Não uma felicidade passageira. Deus não nos chamou para viver algo momentâneo, porque Deus não é alguém momentâneo. Deus é um Deus constante. Ele nos deu uma alegria constante que não termina no momento que uma série acabou. A alegria de Deus, irmãos, não está condicionada a uma série, a um programa, a uma palhaçada que alguém está fazendo no momento. A alegria que vem de Deus é uma alegria que jamais acaba. E é isso que Ele quer nos chamar para viver. E quando esse versículo em Abacuque diz, eu exulto Deus da minha salvação, no original exultar significa alegrar-se, regozijar, triunfar. Deus nos chama para triunfar sobre as coisas. Tá faltando gado, eu vou triunfar sobre isso. Tá faltando mantimento, eu vou triunfar sobre isso. Deus tem nos chamado para viver uma vida em triunfo, irmãos. A palavra mesmo diz que Cristo sempre nos conduz em triunfo. Triunfar sobre as situações, triunfar sobre as circunstâncias. É celebrar, irmãos, independente do que a gente está vendo. Eu sei que desafios vêm, irmãos. Mas se alegrar, regozijar, triunfar, a gente está mostrando para Ele que a nossa confiança está nele. Aleluia. Em João capítulo 16, fique tranquilo, irmão, você já vai abrir a Bíblia comigo. É só para ganhar tempo.
João 16:33 diz assim: essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo, vocês vão passar por tribulação. No mundo, vocês vão achar dificuldade. No mundo, vocês vão achar atitudes do diabo. Mas ele continua e diz: mas tende bom ânimo. Ele não diz chore, murmure, fique reclamando com as pessoas, faça cara de piedade. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu já conquistei a vitória para você. Irmãos, falar que a gente é o povo da fé é muito fácil, mas viver na fé tem sido difícil. Tem sido desafiador para muitas pessoas e eu me incluo nisso. Falar que a da fé é fácil, mas viver isso tem sido desafiador. Mas Deus quer que nós vivamos essa vida. Que Ele fala o justo, ele vive pela fé. Não é um momento, não é um botão de ligar, ele vive constantemente pela fé. E o diabo, irmãos, ele é muito esperto e ele tem tentado a todo momento descredibilizar Deus nas nossas vidas. Com situações, com ciladas, com mentiras, com doenças, até mesmo com pessoas. Às vezes, pessoas que a gente menos espera se levanta para falar coisas que arde lá no nosso coração. Mas isso não pode minar a nossa confiança em Deus. Sabe, irmãos, não pode ser jargão, não pode ser frase de efeito. Essa palavra tem que ser revelação, tem que ser a realidade das nossas vidas. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, nós temos o que a Bíblia diz que nós temos e nós podemos fazer o que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Isso não é uma frase de efeito que o ministério criou, não, irmãos. Essa é a nossa realidade. E porque nós entendemos isso, que nós vivemos uma vida de confiança nele. Nada pode roubar a nossa alegria. Aleluia. E sabe, eu fico imaginando, é como você pegar uma criança e levá-la num parque de diversões. Tinha um parque aqui há pouco tempo, né? Imagina, você paga aquele valor que é altíssimo. Leva a criança no parque e chega lá, aproveite, meu filho, se divirta. Aí a criança faz pirraça. Não quero. Ai, não vou. Não quero. Eu fico imaginando Deus nessa mesma situação conosco. Ele fala, olha, eu venci, conquistei a vitória para você, agora se divirta, triunfe. Mesmo que situações desafiadoras apareçam, se divirta. Mas o problema é que a gente tem ficado como crianças. Não quero. Não consigo. Ai, não sei como é que eu vou fazer. Não dá. Não dá eu não consigo fazer isso. E perde a diversão de triunfar sobre as coisas. Irmãos, nada é mais prazeroso do que você sair vitorioso de algo que tentou te derrubar. Nada mais prazeroso do que você sair vitorioso daquilo que quis te humilhar. Nada mais prazeroso, irmãos, do que você romper com seus limites. E você olhar e falar, Deus me ajudou nisso. Eu sou vitorioso nisso. Eu rompi, eu cresci, eu avancei. Não dá para ficar parado, não consigo. Eu não consigo rir. Eu não consigo romper. Eu não consigo falar. Eu não consigo orar. É tempo de a gente parar com isso. Mesmo que não tenha palavras, irmãos, faz um ha-ha-ha. Diz, eu confio no Senhor. Eu não sei como vai vir, mas vai acontecer. É isso a expectativa de Deus em nós. É isso que Ele espera de nós. Porque se for para agir como o mundo age, não precisa ser igreja. Porque o mundo age dessa maneira. E Deus tem nos chamado para ser sal da terra e luz desse mundo. Deus precisa olhar para nós e ver, eles estão me substituindo com excelência. Aleluia. E quando eu olho o exemplo de Jesus, desafios vieram para ele nos muitos. Mas nada daquilo mudou quem ele era. Ele passou por momentos de angústia ao ponto de suar com sangue. Mas aquilo não tirou a alegria dele. A gente vê pessoas por muito menos desistirem, pararem no caminho. Essa não é a vida que Deus tem para nós.
Eu e você fomos chamados, irmãos, para nos alegrarmos, independente do que está acontecendo. Independente do que está acontecendo. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque o preço da liberdade foi o sangue precioso de Jesus. Nós cantamos aqui que nós somos livres, nós não somos escravos do pecado. O preço que Jesus pagou, irmãos, foi grandioso demais. Para que hoje eu e você tivéssemos aqui um passaporte para nos divertir. E eu fico imaginando os pais naturalmente falando, menino, eu paguei tão caro para trazer você aqui, por que você não vai aproveitar? E é isso que Jesus tem olhado para mim e para você e falando, eu paguei um alto preço. Não é para você ficar no seu canto como vítima, mas é para você assumir o controle e triunfar sobre essas coisas. Aleluia, nós somos chamados para isso, irmãos. É para isso, não é mais para viver de maneira medíocre, atemorizado com qualquer coisa. E quando eu olho a história da igreja, eu olho um nível de confiança muito menor nos dias de hoje. Porque o que a igreja, quando a gente vai ver a história da igreja, o que eles passaram, irmãos, foi coisas grandiosas demais. Por uma falta, por uma compra que talvez não deu certo, por uma conta que não conseguiu pagar, já é motivo do povo chorar, dramatizar e parecer que o mundo acabou. Nível de confiança medíocre em Deus. Aleluia. Amém. Deus tem nos chamado para isso, irmãos. Sair da defesa e ir para o ataque. Sair da defesa de ficar, não consigo, não vai dar certo. Quem sou eu? E começar a ir para o ataque, irmãos. Ir para o ataque e marcar o gol. E marcar o gol. Parar, irmãos, de viver uma vida sem confiar naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Deus nunca deu motivos para eu e você duvidarmos quem Ele é. Ele nunca falhou conosco. E isso é a garantia que futuramente, no presente, Ele jamais vai falhar. Essa é a garantia. Não importa o tamanho do desafio, Deus continua sendo Deus. E Deus espera, a expectativa dele está nisso, que haja no povo dele esse mesmo louvor de júbilo, ainda que não dê certo, ainda que não se manifeste aquilo que eu preciso, ainda que a cura não tenha acontecido, eu me alegro no Senhor, eu exulto, Deus da minha salvação. É exatamente por isso, irmãos, que as pessoas não têm visto coisas acontecerem, porque na primeira coisa que se levanta, numa dor de cabeça que se levanta, as pessoas já recuam. As pessoas já se colocam na posição de vítima. Eu sou vítima do que está acontecendo. Eu sou vítima da falta. Eu sou vítima da enfermidade. Eu estou sendo vítima. Essa não é a posição que Deus tem para você. Ele pagou um alto preço para você triunfar sobre isso. Para você reinar sobre isso. Não é para você ficar na posição de vítima. Aleluia! Aleluia! E é isso que Ele quer, irmãos. E sabe, eu lembro muito do que Mark Hanks fala, uma das conferências que mais me marcou, e ele fala sobre rir é o melhor remédio. E o médico dos médicos, o doutor Jesus, aleluia, o doutor Jesus receitou esse remédio para nós. E é isso que eu estou trazendo para vocês. Não é o riso, porque alguém agradou a minha alma, as minhas emoções. É rir, mesmo que as minhas emoções, a minha alma esteja me fazendo chorar. Mesmo que meus olhos caiam lágrimas e a dor esteja constante, eu vou rir da cara do diabo. Eu vou rir das astúcias dele. Eu vou rir das ciladas que ele está colocando. Não espere sentir algo para começar. Você não tem que sentir alegria. Você precisa trazer do fruto do Espírito que habita dentro de você. É essa alegria que eu estou falando, irmãos. É dessa alegria. Não é a alegria que massageia a nossa alma.
Não é a alegria de que quando alguém te abraça. Não é essa felicidade que eu estou falando. Eu estou falando da alegria. Que olha para as coisas e celebra, porque sabe que o seu Redentor vive e reina para todo sempre. E que você jamais será envergonhado. O profeta Joel mesmo diz, ele fala, e o meu povo jamais será envergonhado. Irmãos, você não vai ser envergonhado. Você não vai ser envergonhado quando você celebrar a sua cura. Você não vai ser envergonhado quando você rir da cara do diabo. Porque você foi chamado, irmãos, para triunfar sobre todas essas coisas. Aleluia! E tudo que você precisa, irmãos, é a alegria do Senhor. E o rir não tem efeito nenhum colateral. Quando a gente vai comprar um remédio, né? Tarcísio precisou que eu fosse na farmácia para ele. Eu fui comprar um remédio para ele. Eu fui olhar um remédio sem contraindicação nenhuma. Mas aí eu estava procurando com o horário. Eu fui ver os efeitos colaterais. Eu falei, misericórdia. Se você olhar os efeitos colaterais que um medicamento comum proporciona, você não toma nada. Mas aqui, o doutor Jesus receitou algo que não tem nenhum efeito colateral. E é 100% comprovado. Irmãos, e é impressionante. Você pode estar sofrendo, você pode estar chorando o que for. Mas quando você começa a buscar de dentro a alegria, tudo muda dentro de você. Isso não é uma mentira. Porque quando as coisas pressionam, eu sei que machuca. Eu sei que dói. Eu sei que a lágrima cai, mas quando você busca de dentro a alegria dele, quando você começa a pôr uma música e celebrar e cantar e tira a atenção daquilo, quando você começa a declarar, falar, Deus, eu confio em ti, Deus, eu não sei como vai ser, mas vai acontecer. Quando você começa a fazer isso, começa a mudar algo em você. Imediatamente, instantaneamente. Não é uma historinha em quadrinhos, isso é uma realidade. Eu já fiz isso, eu já vivi isso. Mas isso precisa ser algo constante nas nossas vidas, irmãos. Constante. Porque essas coisas o diabo tem usado para nos paralisar. Para colocar a gente preso nas situações de frustrações, de dor, de tristeza, de amargura. E Jesus está querendo nos curar dessas coisas. Dessas feridas. Daquilo que nos machuca. Deus está querendo avivar a ousadia da igreja. Nos tornamos ousados, irmãos, quando nós buscamos aquilo que está dentro. Porque naturalmente, se a gente for vivendo natural, irmãos, a nossa vida tende a fracassar. Porque naturalmente, se a gente olhar uma enfermidade e tentar buscar no natural, a gente vai ver que aquilo não tem jeito. Se você olhar para um câncer naturalmente, você vai ver que aquilo não tem jeito. Se você olhar para a falta e olhar para quanto você recebe, você vai falar que aquilo naturalmente não tem jeito. Então aquilo vai te frustrar e vai te colocar cada vez mais murcho. Vai te diminuir cada vez mais. Mas quando você vive de dentro para fora, você começa a falar, eu não sei como vai acontecer, mas vai acontecer. Deus não mudou. E aquilo, irmãos, muda totalmente o ambiente. É disso que eu estou falando. Eu estou falando para você tirar os seus olhos daquilo que você está vendo, das pressões que estão adiante de você. Eu estou falando para você buscar a realidade espiritual que habita dentro de você. E Deus está querendo mudar situações. Deus está querendo mudar a nossa vida. Não mais para viver recuado, frustrado. As pessoas foram chamadas hoje, a igreja foi chamada para viver como justiça de Deus. Mas a igreja tem vivido como o vermezinho de Jacó. E Jesus não pagou um alto preço para a gente viver uma vida desse jeito. Deus nos chama para triunfar. Se a gente não mudar a maneira que nós vivamos, o que a gente vive, nada vai mudar. Nada vai mudar. E é interessante que um jogo de futebol a gente consegue celebrar muito mais do que aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. O que é um jogo para aquilo que Deus deseja fazer? Ei, irmãos, nós somos chamados para viver algo grande demais.
nós temos a presença de Deus dentro de nós. Se nós de fato tivéssemos a consciência da vida do próprio Deus habitando dentro de nós, era motivo suficiente da gente viver uma vida celebrando, comemorando. Irmãos, nós temos essa presença que aonde nós vamos, essa presença vai junto. Irmãos, a gente pode chegar em ambiente e transformar o caos em paraíso. A gente tem o poder de ir em hospitais, fazer visitas e aquele leito ser esvaziado por causa dessa presença. Mas isso não tem acontecido porque nós não confiamos de fato em Deus. Porque quando a gente fala para as pessoas celebrarem a cura, as pessoas ficam com medo. As pessoas ficam, é perceptível quando na igreja a gente vai orar por pessoas. Quando está com enfermidade. Aí pede para orar, aí a pessoa, ainda estou sentindo. Ainda está aqui. Orou por finanças? Aí olha na conta, não, ainda está faltando. E perde aquilo que Deus deseja fazer. Porque fé celebra antes de ver. Fé fala, vai acontecer. Eu confio no Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vide, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu me alegro no Senhor. Eu celebro o meu Deus, eu confio nele. É essa a expectativa que Deus tem em nós. É isso que Ele espera de nós. Irmãos, você está passando por algo difícil? Tem algo que está impossível diante de você? Tem algo desafiador agora diante de você? Eu sei, eu tenho dificuldades na minha vida. Pare o que você está fazendo agora e comece a celebrar, comece a rir, comece a dizer que Deus é grande, que o inferno vai estremecer, irmãos, que o diabo será envergonhado, que você é mais do que vencedor, que você é vitorioso, que Deus é por você, que você confia nele. É hora da gente paralisar o inferno, é hora da gente parar o cão e mostrar que Deus continua sendo Deus. Aleluia! Deus tem nos chamado para isso, irmãos. Não é mais uma igreja morna, mas é uma igreja fervorosa. É uma igreja que faz o inferno estremecer. Aleluia. Eu creio nessa confiança, irmãos, sendo avivadas dentro de nós. E transformando o ambiente dessa igreja. Eu creio em pessoas passando ali na porta. E demônios indo embora por causa dessa presença. Porque nós somos chamados, é para isso, não é para menos disso não. Se você está vivendo menos que isso, irmãos, é pouco perto do que Deus quer fazer. Não aceite menos do que Deus fez por você. Aleluia! Sabe, irmãos, Smith Wigglesworth, ele diz uma coisa que diz assim, a fé ri das impossibilidades. Irmãos, a gente tem falado que nós somos mais de 1000. Quando eu olho a igreja, é impossível. Mas eu vou te dizer, o diabo vai engolir essas 1000 pessoas. E quando chegar no 1000, nós vamos dobrar para 2000. E vai crescer cada vez mais. Aleluia. Eu vou falar de Dilmar aqui agora, né? Quando a gente alcançar a meta, a gente dobra a meta. E é para isso mesmo que nós somos chamados. E tá chegando, irmãos. Tá chegando. Sabe, Deus quer que a gente lance essas preocupações mesmo, irmãos. É essa vida que Deus quer, uma vida leve. É por isso que Ele fala, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Está preocupado? Tem algo te angustiando? Lance sobre Ele e comece a rir.
Eu sei, vai ter momentos que você vai fazer isso querendo bater num, porque eu já quis bater no Tarcísio várias vezes. Eu sei que você vai fazer isso e algumas vezes chorando. É normal, irmãos, mas isso destrava coisas nas nossas vidas. Eu sei que eu conquistei muitas coisas na minha vida até hoje por causa desse princípio. E isso não mudou, irmãos. A mesma fé que nos trouxe até aqui vai ser a mesma fé que vai nos levar além. O princípio não mudou, irmãos. O primeiro que eu quis bater foi o pastor Adilson. Foi o primeiro. Então, irmãos, a gente precisa aprender a rir com o nosso Criador. A gente precisa aprender a se relacionar com Deus e viver como Ele vive. Porque você acha que Deus está olhando para as coisas aqui na terra e Ele está preocupado? Você acha que Deus está olhando para as situações que estão acontecendo e Ele está muito ansioso? Você acha que Deus olha para as enfermidades que o diabo está colocando nas pessoas e Ele está preocupado? A Bíblia diz que Ele está no seu trono, rindo da cara do diabo. Aleluia. A gente precisa aprender a rir da cara do diabo. Eu sempre falo, não sei se alguém já ouviu falar isso, mas todas as experiências que eu tive com demônio, né, quando alguém se manifestou, qualquer coisa, era sempre com ironia. Então, às vezes, eu tenho dificuldade de ver as pessoas um pouco irônicas, porque toda a associação que eu tenho de ironia, eu tenho com o diabo, porque todas as experiências que eu tive com ele era com ironia. Mas sabe uma coisa que eu entendi, eu preciso ser irônica com ele. Assim como ele se levantou com ironia, muitas das vezes comigo, eu preciso aprender a ser com ele. Levantou doença? Levantou enfermidade? Ô, diabo, perdeu, meu filho. Não vai dar certo, não. Perdeu, eu sou curado. Pode tentar, pode fazer. Quem é você? A gente precisa aprender, irmãos, a viver como filhos de Deus. Não é ter medo dele, não, nem das obras dele, não. Mas é viver como verdadeiros filhos de Deus. Ai, colocou falta aqui? Se prepare que mês que vem vai dobrar a prosperidade, a provisão. Colocou aqui? Eu dobro. Eu dobro a aposta. Você colocou falta nesse valor aqui? O mês que vem vai ter duas vezes mais que isso. Colocou enfermidade? Se prepare que mês que vem eu vou ser usada para curar pessoas mais e mais. Se tem algo que o diabo está te pressionando, irmãos, tenha certeza que vai ser isso que Deus vai te usar para ser resposta. Aonde o diabo tem tentado levantar vergonha, Deus te dará dupla honra. Aonde o diabo está tentando te humilhar, se prepare para desfazer as obras do diabo. Se prepare para ser resposta. Irmãos, se ele está te travando na área das finanças, se prepare para ser um canal de bênção na vida das pessoas. Começou com muita doença, com levantar muita situação, e eu tenho visto que ele tem tentado envergonhar o povo de Deus. Nessa última semana, foi algumas pessoas que foram acometidas de doença. Se prepare que vai ser o domingo, vai ser o culto com mais manifestações de cura. É para isso que a gente viveu. Ele se levantou para cair. E ele vai ter que levar as enfermidades dele tudo para o inferno com ele. É para isso que eu e você nos fomos chamados, irmãos. É para isso, é essa ousadia que a igreja do Senhor precisa ter. Quando começar a fazer muita palhaçada, comece a se levantar e faça com que ele seja envergonhado. Porque às vezes a igreja espera, não, Deus vai se manifestar, vai acontecer uma coisa. Não, irmãos, você foi chamado para envergonhar o cão. Pressionou? Se levante e seja resposta naquilo que ele está te pressionando. Apertou nas finanças, se levante e oferte na vida do outro. Eu lembro uma vez eu estava até com aluguel atrasado. Falei, apertou? Vou dar uma oferta. Tinha como comprar? Não tinha, mas comprei. E o Tarcísio ainda foi muito interessante que ele falou.
E deixa o diabo ciente. Porque se ele apertar mais, a oferta dobra. Pergunta se no outro mês não deu certo. Dá certo, irmãos. Dá certo. Eu e você fomos chamados para isso. Não é para parar quando o diabo se levanta. É para avançar. Você foi chamado para triunfar. Você foi chamado para romper. Ele se levantou, ria da cara dele. Deboche daquilo que ele vai fazer. Sabe por quê, irmãos? Porque o seu destino está traçado. O seu futuro será glorioso, de glória em glória. Mas o futuro dele é um lago de fogo e enxofre. Ele é um derrotado. Aleluia. Aleluia. Salmos capítulo 2, versículo 4 diz assim: ri-se aquele que habita nos céus. Oh, aleluia. Deus está nos céus, rindo, irmãos. Gênesis 1, 26, o próprio Deus diz: e façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu sou semelhança de Deus, e Ele está no seu trono fazendo o quê? Rindo. E como eu falei, não é o riso da alma, é a alegria, é o fruto do Espírito. Aleluia. O Senhor zomba deles. É por isso que eu falei, a gente precisa ser irônico com o diabo. Deus está zombando das atitudes do diabo. Eu e você vamos zombar daquilo que ele está fazendo. Vamos zombar. Se levantou, cão, você vai ser envergonhado. Irmãos, é esse entendimento que a gente precisa ter. O diabo só se levanta na vida do crente para cair. Quanto maior o levante dele, maior vai ser o tombo. Aleluia! E esse versículo nos mostra, irmãos, que o riso libera o poder da ressurreição que derrete a doença. Eu sei que é difícil, irmãos, principalmente quando a gente está cometido de algo, quando a enfermidade é em nós. Mas sabe, esse riso que vem do Espírito, que vem de dentro, ele libera o poder da ressurreição sobre as nossas vidas. Não adianta a gente ficar, tá doendo, tá incomodando, não sei o que eu vou fazer. Eu tenho que ir no médico. Sabe por que nós não estamos experimentando tanto as curas nesses últimos dias? Porque primeiro a gente busca o natural. Quando não dá certo, ou quando ainda o medicamento não tem o efeito desejado, aí que a gente vai, ora por mim. A gente sempre coloca o objetivo de Deus por último. Os propósitos de Deus por último. Mas esse poder da ressurreição está disponível para mim e para você. Esse poder, irmãos, não mudou. Ele é imutável. Ele está disponível para mim e para você. Quer desfrutar de uma cura? Ative o poder da ressurreição. Zombe da cara do diabo, irmãos. Aleluia. Salmos capítulo 5, versículo 11 diz o seguinte: mas regozijam-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defende. E em ti se gloriam os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoa o justo como escudo. O cercas a tua benevolência. Por que o povo se regozija? Porque eles confiam em Deus. Eles celebram porque eles confiam em Deus. E ele fala: folguem de júbilo, porque para sempre tu o defendes. Sabe, irmãos, é esse entendimento de que Deus é sempre por nós. O júbilo, a pessoa consegue ter um júbilo, um louvor a Deus, porque ela entende que Deus é por eles. Irmãos, Deus é por você. Aleluia! Deus é a nossa justiça. Deus é a nossa cura. Deus é a nossa provisão. Deus é a nossa paz. Por que a gente ainda tem medo? Aleluia. Sabe, irmãos, a gente precisa realmente se alegrar verdadeiramente no Senhor. Porque isso é uma atitude de quem de fato confia. Quem de fato confia. E sabe, eu não estou falando para você tentar externar para as pessoas, não, a pessoa vai ver que eu estou rindo, então vai ver que eu estou bem. Não é isso. É você tirar de dentro
o fruto do Espírito. A alegria que vem por dentro é se alegrar independente das pessoas, independente das situações, independente do que você está vivendo. É essa alegria que Deus espera que você viva. Aleluia! Aleluia! Vamos lá comigo em Salmo 126. Salmo 126, versículo 2, que diz o seguinte: Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. É por isso que nós estamos alegres. Mas ele inicia: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. É aquilo que eu estou falando. Deus, eu não sei como fazer, mas eu confio no Senhor. Deus, eu não sei de onde vai vir a provisão, mas eu confio em Ti. Deus, independente do que eu possa estar vivendo, eu amo o Senhor, eu confio no Senhor, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é o meu escudo. E daqui a pouco você vai rir, não é mais por força, mas é por causa do Espírito. Aleluia. Aleluia. E sabe, irmãos, quando a gente lê esse versículo, a gente vê que ao se recusar a se alegrar, a gente insulta a bondade de Deus. Porque a alegria está relacionada à confiança. Se você não se alegra, você está insultando o caráter dele. Ele não é digno de confiança, por isso que eu não vou me alegrar. Então a alegria está muito mais relacionada, irmãos, à confiança em Deus, do que o riso que as pessoas veem. A alegria é a nossa confiança nele. Aleluia. Aleluia. Sabe, Deus tem nos chamado para nos comportar como se já fosse. Agir como se já fosse. A fé genuína é construir a garagem sem ter o carro. A fé genuína é começar a colocar as 1.000 cadeiras, mesmo sem ter os 1.000 membros. Fé é se comportar como se já fosse. Fé não precisa ver para crer, isso é Tomé, isso é fé natural. Deus nos chama para viver uma fé sobrenatural. Eu ponho o pé sabendo que Deus vai pôr o chão, eu não vou ver o chão. É essa fé que Deus tem nos chamado, Ele fala: confia em mim. Confia, é a única coisa que Ele espera, confia em mim. A expectativa em Deus em nós é só essa: confie em mim, tenha confiança em mim, confie na minha palavra, confie nas minhas promessas. É a única expectativa que Ele tem em nós. É a única, irmãos. A expectativa em Deus é que mesmo que uma enfermidade se levante, a expectativa dele é que você fale: Ele tomou sobre si cada uma das minhas enfermidades, eu sou curado, independente do diagnóstico. Confiar é entender que mesmo que você abra conta, abra carteira, não tenha nada, você entende que o seu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das suas necessidades. Aleluia! É essa a realidade, é essa a expectativa de Deus em nós. Deus tem uma expectativa em nós, que é confiança, que é que eu e você confiemos nele. E a nossa confiança vai ser evidenciada quando nós nos alegrarmos, independente do que se levante. Não pode ser uma doença que vai minar sua confiança nele. Não pode ser um dia mau que vai minar aquilo que ele disse a seu respeito. Quem é mais digno de confiança? O diagnóstico ou Deus? O relatório ou Deus? A situação ou Deus? Aleluia. Aleluia. C.S. Lewis, ele tem uma frase que diz: alegria é o assunto sério dos céus. Em outras palavras, os céus conduzem os seus assuntos mais sérios em uma atmosfera de alegria.
Não é uma atmosfera de pranto, não é uma atmosfera de preocupação, não é uma atmosfera de lamento, mas é uma atmosfera de alegria. Aleluia. Eu sei, irmãos, que é desafiador. Eu já dancei quando eu quis chorar. Eu já ri quando eu quis chorar. Mas eu sei que muitas coisas na minha vida hoje aconteceram por causa dessa atitude. Eu sei que eu estou onde eu estou hoje exatamente por isso. Situações se levantam. Em menos de 15 dias eu sofri acidente de carro 2 vezes. O pastor até brincou, falou assim, nossa, você sumiu com esse carro daqui. O diabo se levanta, irmãos. Mas isso não pode mudar quem eu sou nele. Não pode ser alguém que foi inconsequente no trânsito que vai mudar a minha alegria e a minha confiança nele. Não pode ser as coisas que se levantam que vai mudar quem eu sou nele. Porque é nessa atmosfera, irmãos, que as coisas acontecem, que a resposta vem, que a provisão vem. E hoje o carro está melhor do que estava antes. Aleluia! Porque o que o diabo tenta fazer para destruir, Deus vem com o seu cuidado e a sua provisão. É por isso que a palavra diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde o diabo tenta se infiltrar, aonde ele tenta colocar morte, miséria, doença, Deus vem com a sua graça superabundante, tirando todos os intentos do diabo. Aonde o diabo se levanta, irmãos, vai superabundar na sua vida. Deus nunca perdeu para o diabo. Não vai ser agora. Romanos capítulo 14, versículo 17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não é alegria porque alguém contou uma piada, não é alegria porque você está com alguém que você gosta, não é alegria que ele está falando, não, porque eu estou feliz porque o Renato fez algo bom para mim. Não está falando disso, ele está falando alegria no Espírito Santo. E ele fala, o reino de Deus não é comida nem bebida, ele está se referindo a coisas naturais. Não é quando as coisas naturais estão favoráveis, mas é quando eu entendo a justiça que eu sou de Deus. É quando eu vivo em paz e quando eu vivo alegre no Espírito Santo. Essa é a base de um filho que vive no reino de Deus. Essa é a base, não é as coisas externas. Não é as necessidades externas, não é o natural, mas é no Espírito Santo. Eu confio nele, ele é a minha alegria, ele é a minha paz. Aleluia, aleluia. E sabe, irmãos, a função do reino é fazer valer tudo que Jesus comprou para a igreja na cruz. Eu e você somos responsáveis, irmãos, para fazer valer tudo aquilo que Jesus pagou um alto preço para mim e para você. Não é mais hora da gente viver como um derrotado. E o louvor já pode vir, por favor. Sabe por quê? Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 15, diz assim: e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Sabe, o diabo já foi exposto publicamente como um derrotado. Céus e terra contemplaram a derrota do diabo. Ele é um derrotado. Jesus conquistou essa vitória. Jesus triunfou sobre ele na sua morte e na sua ressurreição. E Jesus expôs aquela vergonha. Jesus expôs ele ao desprezo. E ele falou, agora vocês vivam à altura disso. Eles já foram derrotados. O jogo já foi ganho. Se divirta agora. A gente viu o jogo hoje. A gente vê que os jogadores, depois que faz um gol, parece que eles se animam mais. Eles se empolgam mais, eles se motivam mais.
E é a mesma coisa quando você pensa sobre a vida em Cristo. Jesus entrou em campo. Ele fez uma goleada. O que foi o 7-1, irmãos? Não foi nada. Jesus marcou muito mais que isso. Ele fez uma goleada. Agora ele chamou, venha, se divirta em campo. Se divirta em campo, drible os seus adversários, corra velozmente, marque outro gol. Aleluia. Essa vida que Deus nos chamou, irmãos, e é para celebrar cada vitória. É para comemorar, porque já foi uma goleada. Já foi. A falta está tentando bater, já foi uma goleada. Jesus já goleou o inferno. Já foi derrotado. Aleluia. Irmãos, a alegria e a glória de Deus, elas andam juntas. Tem uma música que diz, mostra-me a tua glória. Você quer ver a glória de Deus? Se alegre, celebre. A glória de Deus, ela anda junto com a atmosfera da alegria. Deus não anda como um perdedor. Deus não anda como alguém que foi goleado. Você já viu a entrevista dos jogadores que marcaram um gol? Vocês já viram como eles ficam empolgados? Deus já deu a goleada, já foi goleada. Você precisa viver como alguém que acabou de fazer um jogo de goleada. O adversário se levantou, ele tentou te impedir, ele tentou colocar barreira. Mas você venceu de goleada. Aleluia! É hora da gente viver à altura disso, como verdadeiros vencedores em Deus. Celebrar, comemorar. Irmãos, Deus tem nos chamado para viver essa atmosfera. Celebrar antes de ver. Celebrar antes de ver. Às vezes você não está vendo, não quer dizer que aquilo não é uma realidade. É real. Mas Deus tem te chamado a viver mesmo que os seus olhos naturais não estejam vendo. O fato dos nossos olhos naturais não estar vendo não quer dizer que isso não é uma realidade. É uma realidade. Você é um vencedor. Você já triunfou sobre cada adversidade que talvez você possa estar vivendo. Cada desafio você já venceu. Aleluia. Sabe, irmãos, a gente precisa viver assim. A gente vai ver quando Josafá vinha um exército contra ele. Ele não fez nada. Ele só louvou. Ele só celebrou. Ele nem teve que fazer nada. Irmãos, talvez aquilo que você está esperando, você não tenha que fazer nada. É só regozijar na presença dEle. É só exaltar quem Ele é. É só falar que confia nele. É só falar que Ele é o Deus. Quando aquele exército se levantou e foi contra aquele exército todo que estava vindo contra eles. Irmãos, ele só falava: grande é o Senhor e a sua misericórdia dura para sempre. Grande é o Senhor. Irmãos, a gente precisa viver nessa mesma atmosfera. Tem um gigante se levantando, tem um exército se levantando. Ei, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Eu vou para essa peleja, eu vou para essa batalha, eu vou avançar, eu vou romper, eu vou triunfar.
quero que vocês fiquem de pé. Vamos pedir para o louvor cantar agora uma música. E irmãos, eu quero realmente, não espere você sentir algo. Porque como eu falei, essa alegria não está condicionada às suas emoções. Aquilo que você está sentindo na alma. Mas essa alegria está relacionada ao que o Espírito quer te mover. Aquilo que Ele quer fazer na sua vida e através da sua vida. Entoar cânticos, louvores e adoração. Expressar que Ele é Deus na sua vida. E não importa se a lágrima cair, não importa. A alegria é um assunto sério dos céus. Quando você se move nessa alegria, quando você se move nisso, Deus se move em seu favor. Com óleo de alegria, agora eu vivo alegre, rindo todo dia. Jesus transformou meu pranto em festa. Vou celebrar a nova vida. Eu vou dançar sua alegria. O Senhor me fortalece na sua alegria. Pela fé eu vou vencendo, rindo todo dia. O Senhor me fortalece na sua alegria. Pela fé eu vou vencendo, rindo todo dia. Irmãos, eu só vou intensificar aquilo que eu falei nessa noite. Quando a gente vai ver em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11, a gente vai ver que ao levar a arca de Jerusalém, apresentando sacrifícios e se alegrando com danças, a glória de Deus desceu, porque Davi decidiu celebrar e se alegrar. Davi decidiu celebrar, irmãos, ele decidiu, e a glória de Deus veio. Sabe, irmãos, a gente precisa viver essa mesma atitude. Não é por aquilo que eu sinto, mas eu decido celebrar. Eu decido viver pelo Espírito. Eu decido viver os planos dEle. Eu decido viver uma vida de louvor e adoração. Nós não somos a nossa alma. Nós temos uma alma, mas nós somos um espírito. E nós vivemos pelo Espírito e não pelas emoções. Aleluia. O louvor vai continuar, mas eu quero fazer uma oração com vocês antes de eu encerrar. Pai, obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, pela revelação da vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelo entendimento que nós não fomos chamados para viver uma vida de pranto, de sofrimento. Obrigada pelo entendimento que você venceu e venceu por nós. Hoje nós somos mais do que vencedores no Senhor. Não é a morte, não é a vida, não é os principados, não é as potestades desse mundo que vai nos separar do teu amor, Pai. Obrigada pelo esse entendimento que não há limites para aquilo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque nós somos mais do que vencedores. Nada, nenhum desafio, nenhuma circunstância vai mudar a realidade daquilo que o Senhor nos chamou para viver, Pai. Eu oro por essa revelação alcançando os nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Amém.